Todos somos raros. Esse bordão existe para chamar a nossa atenção para uma causa muito importante. Vamos conversar sobre a inclusão de pessoas com doenças raras hoje. Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista. Esse aqui é um quadro da Secretaria de Inclusão junto com a TV Viva Promessa. Nós estamos aí numa nova temporada. Por aqui a gente segue com aquele objetivo de fazer chegar até você muito mais conhecimento relevante, inspirador sobre a inclusão das pessoas com deficiência e com outras necessidades específicas. E aí, para a gente começar assim, bem com chave de ouro, eu vou fazer a minha audiodescrição para que os nossos amigos, os nossos irmãos que têm alguma deficiência visual, que são cegos, possam compartilhar um pouco da minha imagem. E se você acompanha a gente por aqui, você sabe que a gente está engajando aqui nessa vibe, nesse movimento de fazer audiodescrição, e eu já convido você para junto comigo ir treinando esse movimento. Quem sabe você não vai precisar fazê-lo também aí para um amigo cego. Vamos comigo então. Então eu sou uma mulher de pele clara, o cabelo grisalho até a altura dos ombros. Eu tô usando uma camisa oversize num tom off-white, ela tem umas riscas de giz assim, de cor marrom, vinho, mais ou menos por aí. Uma calça preta, um tênisinho branco e tô aqui segurando um iPad, certo? E aí? E você, conseguiu fazer só audiodescrição? Comenta aí para mim também, para eu saber como é que você está se desenvolvendo, se você está progredindo junto comigo. E que tal você fazer agora aquele favorzinho super especial para a gente? Curtir aí esse programa, deixar o seu comentário, falar aí o que você está achando para a gente conversar através das redes sociais, compartilhar o link aí nos grupos de WhatsApp da sua igreja, da sua família, dos seus amigos. Ajuda a gente a compartilhar essa mensagem, espalhar aí para muitos outros corações, ok? E hoje nós estamos aqui alegres, felizes, que nós estamos recebendo aqui uma convidada muito especial. Ela é muito ocupada e ela conseguiu aí com muito carinho espaço na agenda dela para conversar com a gente. Eu estou falando da doutora Geisa Luz. E doutora, a gente está muito feliz, Geisa, seja muito bem-vinda, é uma alegria ter você aqui com a gente. E eu vou deixar esse espaço agora para você fazer a sua audiodescrição e também contar um pouquinho para a gente quem é a Geisa, tá bom? Para a gente te conhecer um pouquinho mais. Bom, agradeço o convite. Então, como a Juliana colocou, meu nome é Geisa e vou aqui experienciar também fazendo a audiodescrição. E eu estou em casa, né? Então, aqui meu fundo é uma cortina bege. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelo com luzes, né? Então, olhos castanhos, estou com uma blusa branca e acho que é isso. Eu sou uma mulher de tamanho médio para alto, em 70. Bom, hoje eu moro em Marília, no interior de São Paulo. Morei muito tempo no Paraná e eu fui para o Paraná, para Maringá, para fazer a minha graduação como enfermeira, que foi lá que eu doei e que eu conheci um pouquinho desse universo raro que eu vou falar para você hoje que está nos ouvindo.
Então, lá eu fiz a graduação, me formei como enfermeira e me especializei em farmacologia, depois fiz o mestrado em enfermagem lá em Maringá mesmo, numa universidade chamada Universidade Estadual de Maringá, UEM, e mudei para o Rio Grande do Sul logo. 5 anos depois, eu fui morar no Rio Grande do Sul, perto de Pelotas, uma cidade chamada Rio Grande. A cidade chama Rio Grande mesmo. É bom diferenciar que as pessoas falam que Rio Grande é Rio Grande do Sul, né? É uma cidade mesmo, ali no final do Rio Grande do Sul, perto do Chuí. Então, foi um desafio bem importante, não conhecia ninguém, e fui lá fazer o doutorado, que é uma fase, né, da vida acadêmica para estudar, se especializar mais. E foi lá que eu me dediquei mais a esse universo, né, de doenças raras. Tive a oportunidade também de ir para o Canadá, para a província de Quebec, como se fosse um estado mesmo, e lá se fala a língua francesa. E eu fiquei 1 ano lá, conhecendo diversas famílias com doenças raras, visitei dezenas delas, me receberam em suas casas, foi uma experiência incrível. Então, sou muito grato por essa oportunidade. E aqui no Brasil também, quando eu voltei, eu vim com esse olhar de me aproximar mais das pessoas que vivenciavam essas condições aqui no Brasil, e enviei um e-mail para diversas ONGs no Brasil para me voluntariar. E nessa iniciativa, um amigo hoje, né, ele me respondeu para nos encontrar em Porto Alegre com a iniciativa de fazer ações de educação e saúde, né, no estado do Rio Grande do Sul, tendo como proposta o Dia Mundial das Doenças Raras. Então, existe um dia, que é o dia 29 de fevereiro. Então, o dia 29 é um dia raro, acontece a cada 4 anos. Então, é um dia bem específico, um dia único, onde que mostra, de fato, a raridade das pessoas com doenças raras. E aí, a partir daí, em 2012, eu comecei a me envolver mais com as ONGs e com a pesquisa, mas também me aproximando mais dessa vivência como voluntária. E a partir de então, eu conheci um pouco mais, aprendi muito e aprendo com as famílias com doenças raras. Então, muito do que eu sei é um pouco da pesquisa e um pouco do que eu vivi como voluntário. Hoje, eu estou em Marília, né? Eu sou professora universitária aqui da Faculdade de Medicina de Marília, que é uma faculdade estadual vinculada a um hospital das clínicas chamada HC-FAMEL. Então, essa é um pouco da minha história, resumidamente, e eu queria agradecer novamente essa oportunidade, e contem comigo para dúvidas, e estar com vocês hoje para falar um pouco sobre a inclusão das pessoas com doenças raras. Gostoso te ouvir, Geisa. Você tem toda uma bagagem, né? Toda uma experiência, uma vivência muito abrangente com o tema mesmo, né? É um arcabouço. E antes de começar a lhe fazer perguntas, eu preciso pontuar para vocês aqui que vai ter a audiodescrição do cenário na descrição aqui da entrevista, tá bom? Então, os nossos diretores sempre vão deixar a descrição do cenário para vocês, tá bem? Mas eu quero começar então perguntando para a Geisa o que levou, assim, se teve algum fato marcante, né, alguma coisa pessoal, né, que levou você, como enfermeira, a decidir se dedicar a esse tema das doenças raras, né? O que levou você a querer se especializar nisso, né? Teve algum evento, alguma coisa que te puxou para esse tema? Sim, Juliana. Eu estava no 2º ano da faculdade, em Maringá, e eu fazia um projeto na comunidade para crianças carentes, junto com uma amiga, uma colega, amiga. Ela é pedagoga, então a gente fazia diversas ações ali, falando sobre educação em saúde bucal, higiene,
né? Então, nesse período, essa minha colega, ela ficou grávida, e quando o bebê nasceu, tem um teste no SUS que faz quando a criança nasce, que é feito após 48 horas de vida, que é o teste do pezinho, que muita gente conhece, né? Não é o carimbo, mas aquelas gotinhas de sangue que a enfermeira fala para todas as mães não esquecer, porque é obrigatório, né? Tá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Enfim, nesse exame que proporcionado pelo SUS, o bebê dela teve um exame alterado. Precisou refazer esse exame e confirmou, de fato, que ele tinha uma doença chamada fibrose cística. Aliás, é uma doença de todas as raras, as mais conhecidas, até mesmo por estar num programa nacional do SUS. E, diante das informações que ela recebeu no hospital, uma das orientações que ela recebeu é que ela poderia buscar na internet mais informações sobre a doença. Naquela época, 2002, nem era difícil o acesso à internet, né? Computador era difícil de ter, acho que celular nem existia. Então, ela me procurou, né? Falou, olha, você tem acesso aí na universidade, porque ela era voluntária, ela não era da universidade. Você poderia buscar mais informações? Quando ela falou fibrose cística, eu, de fato, nunca tinha ouvido falar. Então, eu fiquei um pouco assustada. Falei, nossa, mas não é possível, né? Que ela não recebeu as informações necessárias e ter acesso à internet na época. Hoje, às vezes, até em certos lugares é difícil, imagina em 2002. E eu falei assim, pensei, não deve ser algo grave, né? Eu fui procurei uma professora no departamento, e no segundo dia que eu fui buscar na internet. Quando eu coloquei esse nome no Google, fibrose, que é um nome até muito estranho, eu nunca tinha ouvido falar, veio diversos artigos em inglês, então não tinha muita coisa em português também. E alguma coisa que existia em português dizia que a criança morreria até 1 ano de vida. Então isso já me assustou bastante. Falei, meu Deus, eu sou graduanda, tinha 20 anos, super jovem, como que eu vou falar isso para ela? Não tinha recursos, né, profissionais para falar para ela, mas eu tinha recursos de humanidade. E foi com isso que eu fui buscar a informação. E naquela semana surgiu no Jornal de Maringá, por isso que a informação é sempre importante, né? Esse momento é especial, eu tenho certeza que vai salvar muitas vidas. Naquela semana surgiu no Jornal de Maringá uma reportagem falando, bem grande, Associação Brasileira de Mucoviscidose, que é também um nome dado à fibrose cística, Associação Brasileira de Mucoviscidose presta assistência a famílias no Paraná. E com isso, eu e a professora, que inclusive me ajudou muito, recortou no jornal e eu fui com essa informação de esperança, porque na internet não tinha nada interessante de dizer para ela. Então eu fui com palavras de esperança. E aí eu cheguei na casa dela, falei um pouquinho sobre a doença que eu tinha buscado e que tinha essa associação, que é uma ONG, que hoje até mudou de nome, mas que foi, assim, abriu, né? Foi mesmo assim, foi muito difícil, porque uma mãe, ela não engravida pensando, eu planejo ter um filho com doença rara, um filho com deficiência. Pode ser que ela pense, se vier, eu vou aceitar, mas nenhuma mãe engravida planejando isso. Então, a notícia não foi muito agradável naquele momento, foi um momento muito de dor para ela e para a família toda. Então, mas tinha aquela folha ali do jornal e ela pôde fazer o contato em Curitiba e foi assim a porta, né, de esperança para a vida do bebê e para a vida de toda a família. Eles começaram a receber o tratamento, começaram a ser tratados no HC, e isso ele tinha 1 mês de vida, então era muito precoce. Ele já tinha tido alguns sinais e sintomas da doença, mesmo quebrando, mas não tinha avançado. Então, era um tempo precoce ainda, era um tempo assim, que ia começar o tratamento logo e ele ter uma ótima qualidade de vida. E foi assim que eu me envolvi com as doenças raras, porque isso me despertou para esse universo
tão único, né, de desafios tão únicos, que até um programa nacional no SUS, os profissionais tinham dificuldade de orientar. Então eu pensei, nossa, dá outras Losanas, né, no Brasil a receber informações corretas, né? Porque Sim. eu, com informação nenhuma, porque eu estava no segundo ano, né? A gente é muito imatura ainda. Eu não tinha tanta informação técnica. E quando eu vi que no meu departamento lá da faculdade, os professores não conheciam, e eu fiquei assustada. Eu falei, poxa, então realmente doenças desconhecidas. E aí isso me estimulou, motivou a estudar mais sobre fibrose cística inicialmente. Tá? Então eu não conhecia na época doenças raras. Para mim só existia a fibrose cística, que era um problema, assim, que eu queria estudar muito. E eu comecei a frequentar alguns eventos, fui na associação, fui no HC, e foi uma busca muito solitária da minha parte também, né? Tem a busca solitária dos pais, das mães, mas eu, como profissional na época, não tinha esse mundo digital, né? Tipo, Instagram, Facebook, não tinha Orkut na época. Então, eu me senti de fato solitária. Então, eu buscava algumas referências, né? Algumas enfermeiras, tinha uma enfermeira em Curitiba que me apoiou, e eu fui buscando apoio de profissionais médicos, inclusive, que me recebeu muito bem. Então, eu sou muito grata por esses profissionais, poucos, mas que me acolheram muito bem, as ONGs. Então, isso fez parte desse início. Então, foi justamente dessa forma, Juliana, que eu abri os olhos para as doenças raras. Logo depois que eu descobri que o problema não era só a fibrose cística, tinha outras doenças semelhantes, também desconhecidas, que não estavam no teste do pezinho, por exemplo, que nem tem a possibilidade hoje, em 2024, ser diagnosticado no teste do pezinho ou ter um diagnóstico precoce, por diversos desafios. Então, o que me fez me aproximar foi, de fato, o impacto significativo que essas famílias possuem nas suas vidas, o impacto financeiro que elas têm a partir do diagnóstico, a falta de conhecimento dos profissionais em relação a isso, e a falta de acolhimento, de inclusão, me fez me aproximar e querer ajudar as pessoas que vivem com essas condições. É uma história linda, na verdade, né? É uma história marcante a sua, com esse início de profissão. E assim, e falando honestamente, porque eu sou enfermeira também, você é a primeira enfermeira que eu conheço que tem essa especialização, né, em doenças raras. É um pouco raro, acredito ainda. Eu penso que deve ter muitos outros já profissionais, mas ainda é algo que deve estar aí entrando aí no arcabouço aí da profissão de enfermagem e tantas outras, porque a gente não conhece tantos profissionais que tenham esse nível de especialização mesmo. E Geisa, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou aí da fibrose cística, né, que é uma doença rara, mas tem outras também, você tá citando. O que é uma doença rara? O que define uma doença como sendo rara, né? E se for possível, você poderia elencar aí pra gente as principais doenças raras, as que você considera mais importantes para a gente ter uma ideia de quais são? Devem ter muitas, né? Mas se puder exemplificar um pouquinho para a gente entender melhor. Sim, existe uma definição de prevalência de doença rara. Essa definição foi criada pela Organização Mundial de Saúde. Então, essa prevalência é definida como menos de 65 pessoas a cada 100 mil habitantes, né? Como você, né, a gente fala doença rara, mas quando a gente soma, junta todas essas doenças, né, então são 8 milhões de pessoas com doenças raras, 8 milhões de tipos, desculpa,
8 milhões de tipos de doenças raras. Então, é um número bem grande, né? Então, citá-las aqui são muitas, e tem muitas, Juliana, que eu nem conheço. Às vezes as pessoas vêm perguntando e eu acabo que aprendendo muito, porque como é um universo tão grande e esse banco de dados de doenças, né, raras, 80% delas são genéticas. Então, isso se deve muito ao projeto Genoma, né, um projeto que foi criado aí há algumas décadas, que está desvendando ainda, um projeto que não finalizou, e que a cada semana se descobre novas mutações. O que é mutação? Então, no nosso DNA, né, então tem ali alguma deficiência das nossas proteínas, nos aminoácidos, nos cromossomos, que afeta todo o nosso corpo, ou uma parte, né, e traz consequências. Bom, diante disso, temos, né, como eu falei, milhares de doenças raras, vou citar algumas. O teste do pezinho, por exemplo, tem a fibrose cística, né, que já falei, a fenilcetonúria, que é uma doença dos erros inatos do metabolismo, onde a criança ela não pode ter uma dieta restrita, e é muito difícil para a família, porque hoje a maioria dos nossos alimentos tem um componente chamado fenilalanina. E se essa criança comer algo com essa proteína, ela vai causar danos cerebrais. Então, é algo muito sério, né, que a gente precisa entender, compreender para acolher. Tem uma outra doença chamada distrofia muscular de Duchenne, que a grande parte dessas crianças são meninos, então que compromete a parte muscular. Então esses meninos, a partir dos 5 anos, começam a apresentar algumas fragilidades, deixam de correr, deixam de subir escadas. Então essa é uma doença rara, também comum nesse universo raro. Atrofia muscular espinhal, que tem uma comprometimento muscular também. Tem uma doença rara chamada, cientificamente, osteogênese imperfeita. Mas tem diversos livros e filmes também, com o nome popular dessa doença é doença dos ossos de vidro, onde a criança já pode nascer com fraturas, e ao decorrer da vida dela pode chegar até mais de 100 fraturas ao longo da vida. Então, com o diagnóstico precoce, tem um tratamento, e essas crianças podem ter uma melhor qualidade de vida, e isso é muito importante. Temos também a doença de Gaucher, a doença de Pompe, deixa eu pensar aqui. Tem muitas, a né? deficiência de idade, são muitas, enfim. Cada uma delas com especificidades importantes, e que os profissionais de saúde ainda têm uma dificuldade de aproximação, porque muitas delas, a grande parte, não estão inclusas ainda na grade curricular da formação, né, do técnico ou da área da saúde, da faculdade, mesmo dos cursos da área da saúde. E deixa eu te perguntar, Geisa, a pessoa, ela já nasce, né? Eu estou ouvindo você falar, parece que ela sempre vem aí a partir do nascimento. É isso mesmo? Ou ela pode adquirir depois de nascida? Ou de repente essa doença pode se manifestar aí na fase adulta? Tem algum sentido isso que eu estou te falando? Tem casos assim? Tem sim. Então, há uma diversidade de doenças raras. Uma parte delas, Juliana, já se manifesta ao nascimento. Então, essas crianças já nascem aí com uma doença rara. E por ser genética, essas doenças elas continuarão com essas crianças ao longo da vida. Então, por isso que, segundo a ciência, ainda não tem cura. Mas uma parte delas, 5%, uma parte pequenininha, tem tratamento medicamentoso. Então, 5% delas tem tratamento medicamentoso, 95% delas tem tratamento de suporte, que é a psicologia,
a terapia ocupacional, a fisioterapia, dentre outros profissionais multidisciplinares. Então, 80% dessas doenças são genéticas. Então, como eu falei, essa pessoa nasce com a doença. Tem outras doenças raras que ela pode desenvolver ao longo da vida, que são mutações genéticas mais fatores ambientais, que pode se descobrir, a pessoa pode ter uma vida normal durante toda sua vida e lá na frente, com 30, 40, desenvolver uma doença rara por questões ambientais, alimentação, ou é difícil definir quais são os fatores, né? Mas a gente vê que os fatores ambientais, estilo de vida, ela é um modulador importante para a mutação genética, né, e desenvolvimento de doenças. Então, dessa forma que a gente enxerga essas doenças. Algumas são genéticas, permanecem e necessitam de acompanhamento durante toda a vida, e a outra parte a pessoa pode desenvolver ao longo da vida. Certo. E como que acontece o diagnóstico? Eu imagino, são muitas doenças, mas se der para você falar um pouquinho para a gente de como que é feito esse diagnóstico. E assim, uma pergunta que fica na mente da gente sempre quando a gente fala de doença, né? Tem cura? Tem doença rara que tem cura, não tem cura? Como que funciona um pouquinho esse prognóstico? Olha, Juliana, o diagnóstico, ele acontece por um conjunto de coisas. Assim. O primeiro é a apresentação do conjunto de sintomas, sinais e sintomas que esse paciente já chega apresentando no consultório médico, no serviço de saúde. E que é o exame clínico, né, que a gente chama de exame físico. Então, a partir disso, já apresenta alguns sinais e sintomas ali para o médico pensar nos diagnósticos. A questão é que, possivelmente, a maioria deles vão excluir as doenças mais comuns primeiro, né, para depois se pensar uma doença rara. E esse é um caminho longo que pode trazer anos de busca. Então, porém, com desconhecimento de muitos profissionais, essa jornada que nós chamamos do paciente pode ser ainda maior pelo desconhecimento. E isso traz muitos impactos. Por exemplo, diagnósticos incorretos, tratamentos desnecessários, trazendo impactos na saúde dessa pessoa por não receber o diagnóstico adequado. E esses são os desafios aí do diagnóstico, né? Então, o diagnóstico ele é realizado por manifestações clínicas, né? O apoio diagnóstico, os testes genéticos são muito importantes algumas vezes, então, ou outros exames para se pensar no diagnóstico de doença rara. São algumas questões importantes e consultas com diversos especialistas pode definir aí um diagnóstico de doenças raras. Segundo alguns estudos, dizem aí que a maioria dos pacientes até os últimos anos percorriam de 6 a 8 até 10 anos para buscar um diagnóstico. Isso é muito ruim, porque imagina uma criança que tem um diagnóstico com 10 anos, ela já está com os danos, muitas delas irreversíveis, né? Por exemplo, deficiência intelectual, danos pulmonares, então essa criança tem que entrar para a fila de transplante, é caríssimo para o nosso sistema de saúde. Então nós mesmos estamos pagando, então é mais econômico pagar no tratamento diagnóstico precoce do que as complicações. Então, inclusive, não só de tempo, mas elas caminham em diversos especialistas, de 6 a 7, muitas famílias vão para outros países para buscar um diagnóstico, né? Então a gente vê muitas vaquinhas aí de ajuda, né? Porque o caminho é tortuoso, o caminho é longo, é maior, é mais difícil do que uma família com uma pessoa que tem uma doença mais comum. Por mais difícil que seja, a gente não tem como medir a dor de uma doença mais comum ou doença rara.
A dor cada um vai sentir, mas os desafios são únicos e para fechar o diagnóstico ainda é um grande desafio no nosso país e no mundo, né? Então, é um desafio aí no diagnóstico. Você falou da cura. Quando se fala em doenças raras não genéticas, sim, há possibilidade de cura, né? A Covid ela surgiu como uma doença rara, né? Não existia no Brasil no começo. Era raro, surgiu um caso, era raro. Depois surgiu 10, depois surgiu milhões, então deixou de ser rara, né? Então, depois surgiu outras questões aí de tratamento, então se tornou uma doença, mais uma doença hoje que a gente lida como qualquer outra doença infecciosa hoje, assim como outras doenças que a gente já exatamente. Geisa, você tem aí uma jornada longa já, né, nessa perspectiva aí de trabalho da doença rara, bastante conhecimento, principalmente da situação do Brasil, no Brasil, né? Então, na sua opinião, quais são, você estava falando aí dessa jornada longa para o diagnóstico, né? Então, a gente fica pensando realmente como isso deve ser impactante, desafiador para a vida dessa família, para a vida dessa criança. Geisa, antes da próxima pergunta, nós vamos agora para um quadro muito especial aqui, que é o Momento Libras. Vamos para uma dica de Libras com o Éder. Bora lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para o nosso Momento Libras. E o nosso Momento Libras de hoje, eu vou estar ensinando para vocês alguns sinais religiosos, certo? Bora então aprender. Já vamos começar aqui, aprender. Bora lá. O primeiro, Bíblia. A gente vai fazer aqui, como se estivesse abrindo um livro e vai fazer o sinal de Deus. Bíblia. Bíblia. O próximo é o sinal de capítulo. Faz a letra C, capítulo, certo? O próximo, o sinal de versículo. A gente vai fazer essa configuração, versículo, ok? Versículo da onde? Da Bíblia, versículo da Bíblia. Capítulo da Bíblia. O próximo, oração. A gente vai fazer assim, e vai fazer o sinal de Deus, Oração. No caso, a gente até fecha o olho, né? Com respeito. Oração. Beleza? Então, alguns sinais simples aí para você usar em sua igreja. Beleza? Então, esse foi as nossas dicas de hoje do Momento Libras. Valeu, um forte abraço! Agora, Geisa, eu vou te fazer uma outra pergunta muito importante. Então, considerando já toda essa sua jornada, essa sua história com esse tema das doenças raras, esse olhar que você já tem aí no Brasil e fora do Brasil para essa condição, e pensando também nisso que você falou, nessa jornada longa para o diagnóstico, que é pesaroso, que a gente já até sente isso, né, quando você fala desse desafio, desse impacto para a vida dessa criança, dessa família. Eu queria perguntar para você o que você considera hoje no Brasil mais desafiador para uma família que está enfrentando essa condição, né? O que é mais difícil? Imagine que tem alguma família aqui conectada com a gente e que está buscando saber, buscando entender onde buscar apoio, onde buscar ajuda para entender a condição do filho, enfim, de uma pessoa que tem um comprometimento. Onde ela pode buscar essa ajuda? Será que já tem na internet algum meio, algum veículo, alguma ONG, algum e-mail, enfim, que essa pessoa possa buscar e, enfim, melhorar nessa condição, essa jornada, otimizar esse caminho todo, Geisa? Fala pra gente um pouquinho. Então, Juliana,
Em 2002, né, quando eu comecei a estudar, não tinha política pública sobre doenças raras, né? Existiam algumas iniciativas para pessoas com deficiência. Quando foi em 2014, surgiu uma política, que chama Política Nacional de Atenção à Pessoa com Doenças Raras e Sua Família. Então, essa política trouxe já um avanço. Então, foi uma grande esperança. E esse foi um movimento graças às próprias famílias, quando elas decidiram sair das suas casas e ir lá no Ministério da Saúde e falar, olha, nós existimos, queremos qualidade de vida, meu filho quer ir para a escola, quer ter uma vida normal, quer ir para a igreja, quer ir para a escolinha, quer ter momentos de lazer, e nós queremos diagnóstico precoce, queremos tratamento quando for possível. Então, foi um grande movimento, um lindo movimento de união, não só das famílias, mas também de pesquisadores, profissionais, gestores. Então, essa política que ela determinou a criação de serviços de referência em doenças raras, né, algo que não existia ainda. E a partir daí, os serviços poderiam habilitar os serviços que já recebiam esses pacientes, que geralmente eram centros de pesquisas, universidades, e habilitar. Ou seja, o Ministério da Saúde começou a pagar e a contratar uma equipe para cuidar dessas pessoas. Então, de fato, essas pessoas até então eram excluídas das políticas públicas. E a partir daí, começou esse movimento de habilitação de serviços, e até hoje ainda tem. Até hoje, nós, como Brasil, temos 30 ou 33, né, a última atualização que eu recebi, de serviços de referência em doenças raras no Brasil. Então, essa é uma informação muito importante. Eu sei que tem famílias que têm crianças acabadas em casa, com deficiência intelectual, já buscou vários serviços e não conseguiu um diagnóstico ainda. Então, o que fazer para chegar nesse serviço de referência? Que mesmo sendo 33, é difícil chegar até ele. Então, o caminho pelo SUS é ir lá na unidade básica de saúde, posto de saúde, conversar com o seu médico da família e dizer que você, como pai, como mãe, está preocupado e, quem sabe, não é uma doença genética. Quem sabe, não é uma doença rara. Então, em cada estado, né, buscar onde estão esses serviços de referência, geralmente são nas capitais. No estado de São Paulo, nós temos na capital, Ribeirão Preto, Campinas, são 4. Mesmo assim, não dá conta da demanda. Né? Eu conheço aqui diversas famílias aqui de Marília que foram encaminhadas até hoje não conseguiram chegar a esse serviço, porque a demanda está alta. Então, o que era raro, então a gente está descobrindo que não é tão raro assim. Então, esse é um caminho para chegar a um serviço de referência. E qual profissional, né? Toda a equipe é importante, mas tem um profissional que ainda é raro, que é um médico geneticista. Segundo a OMS, precisa de um médico geneticista para 100 mil habitantes do município. Eu vou dar exemplo de Marília, porque eu estou aqui. Aqui nós não temos médicos geneticistas, nós somos 350 mil habitantes, então precisaria no mínimo aí de 3 médicos geneticistas. E não tem nenhum. Primeiro. E não tem nenhum. Não tem nenhum. Então, a gente está fazendo um movimento aqui de mostrar a importância que essas pessoas estão aqui, que aqui também precisa de médicos para atender essa demanda, porque o tempo é crucial, o tempo é vida para essas crianças, para essas pessoas jovens que estão buscando um diagnóstico. E outro ponto importante eu quero trazer, né, além do caminho pela unidade básica e chegar a ter um centro de referência, é fazer um movimento aí na sua cidade, no seu estado, movimento, eu falo político mesmo, porque quando o nosso representante político ele chega na Câmara Municipal ou na Assembleia Legislativa, é um profissional que nem sempre era da área da saúde. Então, você como mãe, pai, a gente como sociedade civil, a gente tem que levar a nossa pauta e fazer uma educação política também, de levar essa pauta para criar políticas. Né? Então,
estou aqui em Marília há 3 anos e esse ano eu cheguei lá no gabinete de um vereador e eu e mais 3 famílias que estavam aqui. A gente chegou lá, falou, cada um contou sua experiência e foi criada o Dia Municipal das Doenças Raras em Marília. Então, é um ato político simples, mas que precisa aí desse movimento. Por quê? Porque isso traz diagnóstico precoce. Isso mostrou para as pessoas que realmente Marília precisa de mais médicos geneticistas. Não só médicos geneticistas, mas capacitar aqueles profissionais lá da ponta. Os agentes comunitários de saúde, que são profissionais que eu vejo como instrumentos de triagem, que eles estão lá na casa das pessoas todos os dias. Então, eles são os profissionais assim que são os nossos olhos. Eles precisam também ser capacitados. Toda a equipe lá da saúde da família, toda a sociedade em geral, né? Porque nós falamos de inclusão. Mas esse é um ponto a ser melhorado, porque hoje o acesso ainda a diagnóstico precoce é muito limitado. Acesso ao tratamento, né? Ou a falta de tratamento é significativo e é presente ainda, mesmo com a política. A gente vê também a falta de incentivo para pesquisas, para soluções tecnológicas, seja elas medicamentosas ou outras, para melhorar a qualidade de vida, né? Ou outras questões importantes para essas crianças que querem ver outros espaços. Elas não querem estar num quarto somente ali, sendo cuidadas, elas querem sair, querem ver o sol, elas querem ter uma vida, querem ir para a praia. Então, precisa de incentivo ainda, falta muito incentivo para a pesquisa, para as universidades, né? Eu também sou pesquisadora, então a gente sente que isso não está claro. Então, esse é um ponto importante. Agora, tem ONGs apenas, e a partir da política se criou milhares, tá? Eu não sei enumerá-las, mas eu conheço mais. Tem uma que é uma das referências em doenças graves e raras no Brasil. Inclusive, eu estou como consultora científica, foi uma das ONGs que eu comecei a atuar como voluntária, estou até hoje, chama AFAG. Para quem quer buscar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, é AFAG Brasil, @AFAG Brasil. Telefone 0800, então 0800 777 e os 4 últimos números é 2902, que é o Dia Mundial das Doenças Raras. Então é fácil, 0800 777 2902. É só ligar lá e tirar assim a sua dúvida, se quiser saber o serviço de referência mais próximo da sua casa, orientação mesmo, um profissional aí na região. A gente está lá para ouvir, porque essas famílias, o que elas querem? Serem verdadeiramente ouvidas. E é isso que elas não se sentem acolhidas em diversos espaços. Então, é uma ONG que eu sei que que eles estão ali de coração aberto para receber essas famílias, também profissionais de saúde que buscam informação para ajudar as famílias com doenças raras. Então, você que está aí conectadinho com a gente, a doutora Geisa deixou aí uma ONG de referência, depois a gente vai deixar aqui os contatos também para você. E é muito importante essa fala da Geisa, né, falando também da gente procurar os direitos como cidadãos, né, porque isso reverbera e aí em políticas públicas, e são essas políticas públicas que trazem para perto da população, que viabilizam, né, o tratamento, o acolhimento, né, essa diminuição dessa jornada tão pesarosa em busca do diagnóstico. Então, precisamos sim cada vez mais buscar os nossos direitos, e aí é com falas como essa que a gente se aproxima um pouco mais desses temas. E essa conversa está maravilhosa, a gente está aprendendo muito, mas a gente tem que caminhar para o fim, que aqui o cronômetro já está marcando aqui. E eu vou fazer uma pergunta para a gente terminar, tá, Geisa? E é uma pergunta que eu gostaria que você pensasse um pouquinho nesse ambiente de igreja, né? Que é um ambiente
eclesiológico que você conhece também. E aí estou pensando na Igreja Adventista da Promessa, que é a instituição a qual a gente faz parte, mas não só nessa, né? Em outros ambientes, em outras comunidades cristãs, religiosas, enfim. Na nossa igreja, para a gente ter um referencial mais próximo, né, para você pensar, a Igreja Adventista da Promessa, ela está no Brasil e está em mais 18 países. E a gente conhece casos, sim, de pessoas com doenças raras também, né? Então, a gente conhece casos de pessoas com síndrome de Cornélia de Langes, dessa osteogênese imperfeita, que é o osso de vidro que você falou pra gente também, a síndrome de Duchenne, né, que você também já comentou, entre outras, tá? Que a gente conhece. Então, eu queria perguntar para você qual conselho ou quais conselhos você poderia deixar para a gente como igreja, como que a gente pode acolher melhor essas famílias, como que a gente pode abraçar melhor, apoiar essas famílias como povo cristão. Que conselho você poderia deixar para a gente, Geisa? Olha, Juliana, eu acredito muito na informação, na orientação, e que esses são instrumentos que podem promover inclusão dessas pessoas na igreja também. Então, através da conscientização, da educação das pessoas da igreja em relação a essas condições. Esse momento aqui está sendo um momento muito especial que vai, com certeza, impactar milhares de vidas no sentido de inclusão dessas pessoas. Olhar com um verdadeiro olhar inclusivo, acolhedor, empático, e isso faz a diferença. Além disso, por exemplo, criar um grupo de conversa, chamar essa mãe, essa criança e ouvi-las, né? Porque eu sou enfermeira pediátrica também, eu esqueci de falar. As crianças, elas podem nos ensinar muito. E as crianças com doenças raras ou com alguma deficiência, elas têm muito a nos dizer. Muitas vezes a gente ignora essa criança e pergunta para a mãe, mas pergunta para ela que essa criança tem muito a nos ensinar também. Então, fazer grupo de roda de conversa com essas pessoas, ouvi-las, de que forma a igreja, de fato, pode acolhê-la, né? No sentido que ela se sinta realmente acolhida. Então, acho que ouvi-las é uma ação inclusiva muito importante, porque muitas vezes as igrejas acham que estão sendo inclusivas, acolhedoras, baseado em programas, em algum método, mas não chama as pessoas que estão passando por isso e de que forma que elas querem ser inclusas, de fato. Então, acho que isso é uma ação bem importante, né? E, além disso, garantir a adaptação de instalações da igreja também é outro ponto importante. Muito dessas pessoas com doenças raras precisam de alguns instrumentos de inclusão, como a Libras, como já foi falado aqui. Isso é muito legal, acho incrível. Quando eu vejo um lugar na igreja ou em outros espaços que tem, né, esses instrumentos inclusivos, é que realmente a gente está avançando como pessoas no mundo, realmente que inclui 45 milhões de pessoas com deficiência no nosso país, né? Pessoas com doenças raras são 13 milhões, mas quando se fala em deficiência, aumenta muito mais, 45 milhões de pessoas com deficiência. Então, incluí-las, né, é muito bacana, muito lindo de ver. E essas são algumas dicas que eu deixo, assim, que a igreja esteja realmente disposta a ouvi-la, né, e verdadeiramente querendo elas nesse espaço tão importante para elas, que é a espiritualidade. Tão importante para essa pessoa com doença rara, que às vezes é o único momento de lazer que ela tem, um momento de sair de casa, um momento de buscar a Deus, né, um momento de socializar e trocar experiências, e ela pode ter muito a ensinar para a igreja, para melhorias, para trazer conceitos, né, sobre inclusão para a igreja. E também, às vezes, a própria
conceito sobre a própria doença, elas nos ensinam muito. Eu falo isso porque eu, como enfermeira, muito do que eu sei sobre doenças raras, essas mães, esses pacientes, eles sabem muito mais do que a gente. Então, nada como eles para ensinar a própria igreja a como incluir verdadeiramente e promover realmente um local, um ambiente acolhedor, com bem-estar, que eles se sintam realmente ali, que eles se sintam realmente fazendo, né, a diferença na igreja da forma como eles chegam, né, com uma doença rara ou não, e como você falou no início, todos somos raros porque todos somos diferentes, isso é muito incrível. Deus é perfeito, fez cada um diferente para que nós pudéssemos crescer em uma comunidade e aprender um com o outro. Então, assim como essa hashtag traz, essas pessoas também têm muito a nos ensinar, falando sobre as suas diferenças, e que, na verdade, somos iguais nas diferenças. Muito lindo, palavras abençoadoras, né? Excelentes conselhos que eu tenho certeza que a gente pode seguir sim, aprender muito, né? E crescer muito como igreja, como corpo de Cristo e em comunhão também para a glória de Deus. Geisa, muito obrigada. Assim, obrigada por compartilhar um pouquinho de você aqui com a gente, tanta sabedoria. Eu tenho certeza que essa entrevista vai alcançar muitos corações, impactar muitas vidas. Que Deus continue abençoando você, sua família, sua vocação e que, como fala seu nome, né, Geisa Luz, que você continue aí sendo esse instrumento de Deus para iluminar aí tantas vidas que precisam sim de profissionais, né, como você. Que Deus te abençoe, viu? Muito obrigada. E a você... Eu que agradeço a oportunidade. Imagina. E a você que ficou aqui conectadinho com a gente até agora. Olha, deixo aqui com você a nossa gratidão. Foi muito bom ter você aqui. Eu espero que todo esse conhecimento aí tenha gerado muito saber, muita instrução para a sua vida. E te espero no próximo programa Inclusão Entrevista, se ele quiser. Um abraço.